Algumas coisas nós não sabemos, a palavra é muito extensa, tem muito conhecimento. É difícil da nossa mente pecaminosa guardar tanto conhecimento. Nisso o Senhor chama de pecado da ignorância e Ele nos perdoa. Mas aquilo que nós temos plena certeza que deve ser feito e não fazemos, nisso estamos pecando voluntariamente. E nós vamos ler um pouco a respeito desse assunto. E vamos começar pelo Salmos 1, que mostra a intenção de Deus em separar um povo santo para si. Salmos capítulo 1. Vamos orar. Ó Senhor nosso Deus, pelo Teu poder, pela Tua sabedoria, fala conosco. Que as Tuas palavras sejam eternizadas em nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Livra-nos, Senhor, dos desejos da carne. Guia-nos, Senhor, na vereda celestial, nos ensinando, Senhor, a olhar para Ti e não para o homem, a buscar a Tua presença incessantemente, em vez das coisas do mundo. Muda nosso comportamento, muda o nosso temperamento, para que possamos refletir verdadeiramente a Tua imagem, Senhor, e não a do homem. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, para honrar o Teu santo e eterno nome. Amém. Salmos 1, está escrito: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós temos diversos conselhos na Bíblia, ou na lei do Senhor, e nós vamos ler em Provérbios alguns deles. Capítulo 1, verso 10, diz assim: Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Verso 15: Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda as suas veredas os pés. Verso 16: Porque os seus pés correm para o mal e se apressam em derramar sangue. Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte. Está escrito, verso 21 e verso 22. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu próximo ou seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão
estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar louco ou tolo estará sujeito ao inferno de fogo, à segunda morte. No capítulo 5 ainda, no verso 11 ao verso 12, diz o Senhor: Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e olhai para os céus, exultai, porque é grande a vossa recompensa, o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que falaram de mim antes de vós. O contraste entre o justo e o pecador, é isso que o Salmos 1 está falando. Provérbios, capítulo 6. Mostra um contraste do justo e daquele que é pecador. O versículo 12 do capítulo 6 até o 19 diz assim: Advertência contra a maldade. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. O que é que esse homem faz? O que é que esse homem mau faz? 16 ao 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª é abominação para ele. Olhos altivos aborrece o Senhor, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. E o Senhor aborrece testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Este não é justo. Este é o pecador. 1 Pedro 4:12. Do 12 até o 19, diz assim: Amados, não estranheie o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus?
E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Provérbios capítulo 1. Advertência para o princípio da sabedoria. Verso 7 está escrito: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Verso 22: até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. O Senhor nos adverte para não termos um coração perverso. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, verso 12. Está escrito: tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. O texto acima está escrito em negrito: Cristo é superior a Moisés. O perigo da incredulidade e da desobediência. Está apresentando Cristo. E ele diz assim: pelo contrário, verso 13: exortai-vos, ou melhor, aconselhai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração. Essas pessoas maquinando o mal contra as pessoas, capítulo 6 de Provérbios, versos 16 a 19, que nós lemos, causam contendas. Provérbios 6, 14, e isso é abominação ao Senhor. Então ele fala no capítulo 10, para nós entendermos que somos justificados, mas se não formos santificados, perderemos aquilo que nos foi dado. Hebreus capítulo 10, verso 26 ao 31 diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou ou rejeitou o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Em outra parte está escrito: o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Quando nós olhamos aqui
está escrito assim: nós devemos mostrar o quê? A luz de Cristo. O que é a luz? O que a Bíblia diz que é luz? Nós temos que mostrar a luz de Cristo. Como é que eu mostro a luz de Cristo? Será que eu pego uma lâmpada e acendo? Como seria isso, né? Então a Bíblia é cheia de símbolos e esses símbolos têm que ser procurados. Provérbios 6:23. Está escrito? Provérbios capítulo 6, verso 23 diz: porque o mandamento é lâmpada. Olhem para o teto. Para que serve essa lâmpada desligada? E a instrução, luz. Se não há ensinamento, por que eu sou crente? Se eu não ensino e nem eu aprendo, como dizem Hebreus, que tenho que voltar para o leitinho, para que eu sou crente? A instrução é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho de vida. A gente toma decisões e somos disciplinados pelas decisões que nós tomamos. Sofremos consequências. O Senhor diz no Antigo Testamento: eu deixei vocês passarem fome. Eu deixei vocês serem presos. E vocês ainda dizem: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Deus espera que o seu povo se renda, que olhe para como está vivendo e diga: Senhor, perdoa-me, porque eu sou um pecador. Ele não espera que a gente diga: eu sou santo, porque nenhum é santo no sentido realmente de cumprir o mandamento de Deus. Ele espera que a gente reconheça a nossa fraqueza em cumpri-los e creia que Ele pode fazer aquilo que nós não podemos. Ele disse que vai nos salvar e vai nos salvar. Não é porque eu prego muito ou passo muito estudo bíblico, não é porque eu estou vindo na igreja 3, 4 vezes na semana, é porque Ele disse que vai te salvar. Porque você ousou um dia dizer: eu creio em Cristo. E você ousou dizer: eu vou entregar minha vida ao Senhor. E é por isso que Ele não se envergonha de ser o teu Deus. E Ele vai te salvar. E Ele vai me salvar. E a nossa confiança tem que estar nisso. Porque se a gente confia naquilo que nós fazemos como sendo bons, misericórdia. Está escrito: devemos mostrar a luz de Cristo, o testemunho. 1 João, capítulo 1. No verso 7 até o 11 diz assim. Não tem o 11 aqui, mas coloco o primeiro, tá? 1 João, do versículo 7 até o primeiro aqui do 2, tá ok? Ele diz assim: se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, como Ele viveu a palavra, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Cristo não está em nós, o Pai não está em nós, o Espírito não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nós temos que compreender essas coisas. Nós temos que entender quem nós somos. Não existe mudança de comportamento se não se entende quem é.
Nós temos que entender. E olha o que ele nos diz no verso 1 do capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não peques, ou não pequeis. Se porém, se todavia, entretanto, alguém pecar, temos um defensor, um advogado, um intercessor, um sacerdote, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não tem outro justo. Quando a Bíblia fala de justo, fala dele. Quando nós lemos o justo, tomamos para nós aquilo que é característica dele. Só ele é justo. Confissão, o perdão, a propiciação de Deus, que pede que não pequemos mais. Se agimos assim, seremos perdoados. Mas nós não pecamos? Pecamos. E qual é o problema? É o pecado voluntário. Eu sei que está errado e eu continuo a fazer o errado. Não é aquele que no momento você foi incitado por uma pessoa e você se aborreceu e xingou. Não, não é esse pecado. É aquele que é voluntário. Você sabe que está errado e você permanece fazendo aquilo ali. Não maquina mal no teu coração contra o teu irmão e a pessoa continua maquinando mal. Continua procurando fazer mal para as pessoas. Houve pregação em cima de pregação e continua daquele mesmo jeito. Não fala mal do teu irmão e a pessoa continua falando mal das pessoas. Pecado voluntário. Afasta o Espírito de Deus da pessoa e a pessoa, em vez de melhorar, ela vai se tornando cada vez pior do que era. Vai endurecendo o coração pelo engano do pecado. Tem uma aparência de cristão, mas tem uma mente demoníaca. Pecado voluntário. Não tem perdão. Apocalipse capítulo 2. A primeira coisa que um ser humano que vive deliberadamente cometendo pecado, é um sinal de que essa pessoa não tem algo na vida dela. Talvez algumas pessoas acham que teu Espírito Santo é falar em línguas, ou ter o poder de orar por alguém e a pessoa sair dali sem a dor de cabeça ou curada de alguma coisa. Não é assim a manifestação do Espírito. A manifestação do Espírito é movido pelaquilo que você vive. É através daquilo que você mostra realmente se você tem Deus com você ou se é outro Deus e não o Deus que nós queremos servir. Apocalipse capítulo 2, verso 4 diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Se você for ver a plenitude de Isaías 11, verso 1 e 2, você vai ver que o primeiro amor lá é o Espírito do Senhor. A primeira coisa que a igreja perde, e depois tem uma decaída até os dias de hoje, como laodiceana, é que ela se afastou do Espírito de Deus. Deixou de obedecer aquilo que estava escrito, as orientações, os exemplos de Deus. No verso 5 está escrito: lembra-te. Presta atenção, o que tu estás fazendo? Lembra-te. De onde caíste? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não voltares, o que é que ele fala? Venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, se tu não te arrependeres. Deus espera todo santo dia que a gente olhe e diga: Senhor, eu pequei. Senhor, eu pequei. E lute para não fazer novamente. E em determinado momento nós vamos acabar fazendo novamente, porque somos falhos e corruptos. E Ele novamente espera que a gente venha até Ele e peça perdão, e peça perdão, e peça perdão. É isso que Ele espera da gente. Perdão, Senhor.
Me perdoa, Senhor. Me falta sabedoria, Senhor. Muda o meu caráter, Senhor. Muda a minha personalidade, Senhor. Minha voz é muito grave, machuca os ouvidos dos irmãos. Minha afeição é muito dura e os irmãos acham que eu sou brabo demais. Quem vê cara não vê coração. O verso 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Esses textos retratam o abandono do primeiro amor. Como nós caímos, a importância de se pedir perdão, para que a gente possa prosseguir o caminho em que no final nós sejamos salvos. Deus não quer que nenhum se perca. Não existe esse é maior ou aquele é menor, para Ele todos são filhos. Davi disse: ai de mim tocar no ungido do Senhor. E o temor está nos faltando tanto que a gente toca no ungido de Deus. Todos nós somos ungidos do Senhor. Não temos autoridade nem autonomia para menosprezar ninguém, e nem para sermos menosprezados por ninguém. Hebreus capítulo 10. Para terminar, diz assim: o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus, pelo sacrifício de Cristo. Hebreus capítulo 10, verso 10, capítulo verso 11 e 25, capítulo 10, verso 11 a 25. O apóstolo, ele nos aconselha, o apóstolo, ele nos anima, dizendo assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem, para entrar no Santo dos Santos, para ir à presença de Deus. Pelo sangue de quem? É o meu sangue. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, não pela nossa. Nós temos que ter coragem em ir a Deus, não porque somos santos, mas porque Deus diz que nós somos santos. É essa a nossa coragem. Nós somos santos porque Ele nos santifica, não porque somos santos e somos bonzinhos. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Nós vimos em Provérbios 16 a 19, projetos iníquos, orgulho, presunção. Plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Pedro, vem aqui, Pedro, eu vou lavar tua mão, Pedro. Tua mão está cheia de sangue, Pedro. Estava cheio de sangue dos irmãos. Fala mal, maltrata, despreza. Isso tudo é matar. Os pés estavam sujos, porque andava como um pecador, não como um justo. Vem cá, Pedro, vou lavar tua mão. Não, Senhor, não lava a minha mão. Se tu não lavares a tua mão e teus pés, tu não tem parte comigo.
Então lava tudo, Senhor? Não precisa. Aquele que já se lavou só precisa lavar os pés e as mãos. Aí o irmão vai lá fora, cai. Olha, irmão, rebatiza. Aí ele vai lá fora de novo, rebatiza. E haja rebatizar. Tem irmão que tem 18 rebatismos. Só basta lavar. Vai e não faça de novo. Vai e não faça mais. É só isso que Deus está pedindo. Guardemos firme, verso 23. A confissão da esperança. Jesus Cristo é Deus. Ele é meu Salvador, Ele é o Redentor. É Ele que vive em mim, não eu mais. É por meio dEle, para Ele, que eu devo viver. Pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Considere as pessoas superiores a você, mais importantes do que você. Deus nos ensina a descer e não a subir, no sentido de tratar as pessoas. 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Congregamos com a família, culto matinal, o culto noturno. Congregamos na igreja. Congregamos com pessoas que ensinamos. Congregar tem um sentido muito amplo, não é somente estar na igreja. Cada vez que tem 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de Deus, é uma congregação. Está se congregando ali. Está falando de Deus. Não é só quando estamos aqui na igreja. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e é isso que é o problema. Quem está errado não gosta de ser repreendido. Admoestações é repreensão. E tanto mais, quando vedes que o dia se aproxima. Pregue a palavra, não cesse de pregar. Queiram ouvir ou não, pregue. Alguns vão se voltar contra você. Mas no mundo eu tive aflições. E eu venci o mundo, assim disse o Senhor. Irmãos, tudo que nós lemos na palavra de Deus, tudo que nós lemos na palavra do Senhor, nos dá plena certeza de que a salvação não está no que nós achamos que fazemos de bom, mas naquilo que Deus fez por nós, e é eterno. Nós seremos salvos, assembleanos serão salvos, católicos serão salvos, e todo aquele que se render a Cristo será salvo, porque assim a Bíblia diz. Deus não faz acepção de pessoas. Quem fazia isso era o povo de Israel no passado, porque não conhecia as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós não somos ignorantes. O povo de Deus não está somente numa igreja. O povo de Deus está espalhado. E quando Ele vier, Ele vai levar para o verdadeiro aprisco o seu povo, que é o céu. Que a gente possa guardar isso, que a gente possa entender isso, porque essa lição começou falando de exclusivismo dos hebreus. Nós não podemos ser exclusivistas, porque se nós agirmos assim, nós não somos mais do que fariseus e saduceus. Que nós possamos verdadeiramente guardar esta aliança e permitir que assim seja, conforme está no verso 16. No 15 diz assim: e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Também, de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados
e das suas iniquidades para sempre. Quem prometeu é fiel, e assim será feito. Todos se unirão em um grande coro, dizendo: grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Bendito és tu, ó nosso Deus, na tua bondade, na tua glória, que desce até nós neste santo dia, para nos ensinar, para aliviar o nosso coração dos nossos sofrimentos. Ah, Senhor, através da tua bondade te pedimos, visita o coração de nossos parentes. Abra-lhe, Senhor, tire a dureza, traga-os para ti, Senhor, se é nesta casa ou em outra, Senhor, mas que eles voltem a teus pés. Nos ajuda, Senhor, a cuidar daqueles que ainda estão vivos, a ter paciência, tolerância, Senhor, à ignorância deles. Que eles possam olhar para nós e enxergar a tua imagem, Senhor, e não a imagem do homem carnal que somos. A todos aqueles que aqui vieram, Senhor, que ouvem a tua voz por este homem vil, que possam sair daqui com a tua bênção, Senhor, que possam sair daqui com a tua palavra entregada em seus corações, para neste dia meditar dia e noite sobre a tua vontade, sobre a tua bondade e a tua misericórdia, Senhor. Esteja conosco não só hoje, Senhor, como prometestes, mas todos os dias, mudando o nosso comportamento, seja no trabalho, seja na escola, seja onde estivermos, Senhor. Repreende-nos, nos aconselha, nos ensina, Senhor, a sermos verdadeiramente representantes do teu reino. É o que nós te pedimos para honrar o teu santo nome. Amém.